Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Tá entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria entre o Brasil de Fato RS com o Cinti Bancários, gravado no Estúdio Hall, no Centro Histórico da capital gaúcha. Meu nome é Clara Guiar e comigo hoje, tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Clara! Tudo bem? Essa semana marcou mais um 13 de maio. Data da sanção da Lei Áurea e data oficial da abolição da escravatura. Mas é uma data altamente contestada. Há muito deixou de ser reconhecida como o momento em que teriam sido resolvidos todos os males da escravidão. Este vai ser um dos assuntos do nosso podcast de hoje. Também vamos falar sobre as desigualdades vividas pela maioria negra no Brasil, país que possui a segunda maior população negra no mundo, atrás apenas da Nigéria. E ainda sobre o racismo estrutural, o papel das políticas afirmativas e a presença, ainda hoje, da herança escravocrata. Nossa entrevistada lida diariamente com esses e outros temas. Ela é secretária de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS. Bem-vinda, Isis Garcia. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, Centeno e Clara, para a gente tratar de um assunto que por muitas décadas foi romantizado. Que nós, população negra e do movimento negro, a gente já superou essa data. A gente trata do 14 de maio. Foi o outro dia, né? Onde os nossos ancestrais foram jogados à própria sorte. E foram feitos impeditivos pelo Estado brasileiro, pelo governo vigente, que as pessoas fossem ou se submetessem a um outro tipo de escravização ou morressem de fome e de sede. Com a promessa de que o Brasil se livraria da população negra. Que o Brasil seria um país branco europeu. Vamos começar por aí, então. Vamos. Todo mundo aprendeu na escola, né, do 13 de maio, que houve a abolição da escravatura, mas em determinado momento, a população negra, o movimento negro, questionou profundamente essa data. Quando isso começou e quando é que essa data perdeu a sua aura? Bom, eu sou de uma geração de que anteriormente já faziam essa contestação, já questionavam esse lugar e essas mazelas que foram criadas por um sistema chamado racismo. Que o racismo ele é um sistema que ele se organizou no mundo. Não é somente aqui no nosso quintal. Mas como nós estamos falando do nosso quintal, o Brasil, nós vamos partir do princípio de que a falta de olhar para a humanização dos nossos ancestrais foi o carro-chefe. Nós continuamos vistos como animais. Porque o animal que ele faz o serviço, a animalização do ser, e ele não recebe remuneração, ele recebe alimento. Então, através desse processo o movimento negro e a população negra foi vendo, não, nós não somos animais. A única coisa que nos difere é a cor da pele, que ela se estruturou através desse sistema, que foi escolhido quem seria a população empobrecida, quem seria a população carcerária, quem seria a população que estaria na base da pirâmide, dita pirâmide social. Nós superamos isso, porque eu sou fruto da superação. Né? Como diz um provérbio africano, meus passos vêm de longe. Então o meu dever ele é ancestral, inclusive. Eu sei que tudo que foi ensinado para nós foi uma mentira. Na escola também? Na escola principalmente. Por quê? Porque... Então a tua geração ainda na escola, quando vangloriava a Princesa Isabel. Esse saudava o 13 de maio como o dia da libertação. Como o dia que a gente deixou de usar correntes, que a gente deixou de ter dono. Só que nós não deixamos de ser vistos como animais. E vocês veem até hoje, quando é uma pessoa preta, que ela é desrespeitada, ela é espancada, ela é sempre uma maneira
que as pessoas se sentem autorizadas, né? E isso está ligado à educação. Tivemos uma educação errada. A nossa educação ela devia ter sido feita pelo princípio do respeito entre as pessoas. É muito lindo dizer que todos têm direitos na Constituição, só que não é assim. E a responsabilidade é desse Estado brasileiro, que se privilegiou, né? Todo mundo sabe, hoje nós, população negra, também sabemos, mas não foi dito na escola, que no dia 14 de maio, cada dono de fazenda, ele foi indenizado por cada escravizado libertado. Então, quando tu chega e fala com as pessoas que não têm a cor da minha pele, que tu é herdeiro da escravização, as pessoas ficam, mas como assim? Minha avó era tão boa, meu avô era tão boa. Tua bisavó era dona dos corpos dos meus ancestrais. Então, essa herança ela é maldita. Se tivesse sido tratado a população escravizada da época com o mínimo de dignidade, que era permitir que aquele escravizado, que muitos tinham dinheiro para comprar suas terras. Foi criada uma lei impeditiva. A lei da terra de 1850. Tu entendeu? Então, assim, foi feita uma estratégia pelo Estado brasileiro para que nós não sobrevivêssemos. Quando eles viram que não deu certo, eles criaram o impeditivo da pessoa escravizada não poder estudar. Então, essas estratégias nos criou um abismo racial no Brasil. Por falar em abismo racial, que está falando agora, eu sempre pondero, quando começa essa discussão, uma comparação entre o processo de abolição dos Estados Unidos, que aconteceu durante uma guerra civil. A guerra civil norte contra o sul, não é? E o processo brasileiro, que foi, digamos assim, mais, entre aspas, cordial. Isso. Agora, então eu lembro sobre isso, que lá, quando houve a abolição, né, na época do presidente Abraham Lincoln, todo o escravizado recebia 40 acres e uma mula. A mula para ajudar a puxar o arado para lavrar os seus 40 acres. Inclusive, a produtora de cinema do cineasta negro, Spike Lee, chama-se 40 acres and a mule, né? 40 acres e uma mula. E no Brasil, eles saíram com uma mão na frente e outra atrás. Não tinham nada. Nada, absolutamente nada. E alguns foram obrigados ainda a continuarem prestando serviço aos seus patrões por um determinado período, como uma espécie de indenização. Isso. É que, na verdade, como durante o período de escravização existiam os escravos de dentro, né, que você sabe, esse escravo de dentro, e geralmente ele era fruto de um estupro, que o dono estuprava a escrava, nascia aquela criança miscigenada, que ele sabia que era filho dele, mas ele jamais reconheceria, nunca teve herança, mas ele se via melhor do que aqueles outros que estavam lá nas senzalas. Então, esse processo, no Brasil, ele se consolidou através do que eles diziam que era miscigenação, mas na verdade era o colorismo. Eles tinham que continuar aquele senhor que era o homem branco, na realidade, se miscigenando com a escravizada. A escravizada, ela via uma possibilidade de seus filhos não sofrerem a mesma coisa que ela sofreu. Então, ela esquece, de uma certa forma, qual era o papel dela ali na sociedade, como a sociedade enxergava ela, em prol da sua descendência. Então, às vezes as pessoas vêm com essa expressão totalmente errada errada, vamos usar que é um erro, tá? Das pessoas dizerem assim, mas tem preto que é mais racista que o branco. Não existe isso. O racismo é um processo de dominação. O preto nunca quis dominar o branco que sempre quis dominar o preto. Então, por aí a gente já... Segundo ponto, o que nós temos que ter hoje em dia é uma reparação. Eu sempre fui defensora da reparação econômica, inclusive. Tá? Porque nós nunca vamos atingir um patamar de financeiro igual a pessoa branca, porque nós temos 300 anos
de atraso. Nós temos, no mínimo, 100 anos de atraso da nossa intelectualidade. Nós estamos agora engatinhando, reconhecendo uma intelectualidade negra no Brasil. Aí eu entro nesse processo... Autores negros. Entendeu? Autores negros, isso, né? essa intelectualidade. Djamila, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, tantos outros, tá? Que as pessoas brancas, que têm a pele branca, elas não se acham no dever de conhecer essa literatura. Ah, não é meu lugar de fala. Não, tu tem que... Como nós aprendemos o mundo branco eurocêntrico, em sua maioria, as pessoas brancas também têm que aprender a nossa linguagem, o nosso pensar, que foi impedido, né? Quando a gente vê um livro que me impactou muito, foi Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, é aquilo. Aquilo ali é a realidade de muitos. Uma mulher semi-analfabeta que se tornou uma escritora. Isso nos traz, lá na época da escravização, que os escravizados eles eram autodidatas. Uhum. A dona da fazenda, a Sinhazinha lá, ela escrevia e a pretinha e o pretinho ficavam observando como ela falava, como era a letra. Ela chegava na senzala com luz de vela, uma folha roubada, um outro com um pedaço de carvão e ensinava os seus. A nossa educação seria bem mais útil se tivessem olhado para a nossa ancestralidade. Porque nós viemos de um continente que foi o berço da civilização. E ninguém fala sobre isso, né? Houve um processo constante de apropriação do nosso saber. Isso está falando do continente, né? Da África, né? E... a Clara comentou antes na abertura aqui, lembrando isso, que o Brasil é o segundo maior país negro do mundo. Isso, só perde para o continente africano. Mas houve um afastamento das elites, né? Provocaram esse afastamento da África, né? Da história da África, tudo da África. E Centeno, digo mais, a redução geográfica da África. As pessoas falam da África como se ela fosse um país. A África é um continente com 54 países que não se identificam como africanos. São os etíopes, são os egípcios, são os... Entendeu? Cada um puxou. Por quê? Porque o racismo ele funciona dessa maneira. Se eu te disser, Centeno e Clara, que eu sou uma mulher preta, não retinta, vem o questionamento. Né? Mas por que tu te diz preta? Porque eu sofro o racismo não na mesma proporção da preta retinta. A preta retinta ela é invisível. Eu sou a preta aceitável para um sistema. Entendeu? Eu não posso dizer que eu não sou preta porque eu tenho fenótipo. O meu cabelo é crespo. Os meus traços são da minha etnia africana. Mas se eu não tivesse isso, alguém se autorizaria a dizer assim, mas tu não é negra. Alisa o teu cabelo. Prende ele bem presinho que nem vão notar. Isso é necessário para fugir da opressão, né? Sem dúvida. Toda a população negra foi adequada. A gente tinha que ser adequado, porque nós não fomos que nem os nossos companheiros indígenas, que eram os donos da terra, que escolheram, em alguns espaços que não foram mortos, de viver no seu território. Nós não tínhamos território. A gente tinha que cravar com unhas e dentes algum lugar. E sendo desrespeitado sobre quem éramos, lá no continente africano, nos foi roubada nossas imagens, foram queimados todos os documentos possíveis que vinham nos navios negreiros. Como às vezes eu me coloco quanto uma mulher que estava naquele navio lá. Eu certamente seria daquela que, se tivesse oportunidade, eu me atiraria no mar. Tá? Porque tu imagina nós mulheres sem roupa, tendo seu ciclo menstrual totalmente desrespeitado, porque nós viemos como bichos,
sendo sistematicamente estupradas e daquele estupro, às vezes, uma gestação. Como que tu lida com isso e as pessoas não ficam nem reflexivas? É como se eu estivesse falando uma mentira, ou tivesse um filme da Sessão da Tarde, né? E que não é. É a realidade dos que vieram antes de mim. Então, por isso que eu digo para vocês, meu compromisso é ancestral. O meu trabalho na Secretaria de Combate ao Racismo, da CUT, é ver o mundo do trabalho como estruturante para o lugar das pessoas quanto indivíduos. Hoje em dia a gente vive essa epidemia do empreendedorismo, né? Começou lá com a pejotização, aí depois foi aprovada a lei da terceirização, e isso tudo está ligado a as pessoas não entenderem o papel do Estado, que é o detentor, que é o que tinha que dar a contrapartida do nosso dia a dia, do nosso bem viver. Então, quando a gente faz todo esse tipo de reflexão, eu digo assim, meu Deus, quem sobreviveu aos navios negreiros chegaram aqui e tiveram que enfrentar o próximo passo, que era saber para onde iriam, apanhando sem saber por quê. Né? Então, isso não tem como a dívida não chegar. Isis, pois é isso, justamente. Eu interrompi a Clara quando ela ia fazer uma pergunta, e agora interrompi de novo sem querer. Isso, Clara. Não, eu ia comentar que é daí que surge o racismo estrutural, né? E tão importante a gente falar sobre isso, porque na nossa conversa aqui sobre a literatura, um grande autor da nossa literatura, Machado de Assis, embranquecido ao longo do tempo. Embranquecido nas figuras. Sim, exatamente. Aí quando a gente fala, não, ele era moreno. Isso. Uma vez me disseram, mas tu é mulata. Não, mulata é mistura de mula. Vocês não sabem a etimologia da palavra. É morena. Entendeu? Ai, morena. Não, eu sou preta. Meu pai era um preto retinto e minha mãe uma preta não retinta. Eu sou a mistura disso. A expressão, a palavra negro, ela não era nem conhecida na África. Nós éramos divididos entre etnias. O traficante de escravo que disse, nós temos que diferenciá-los. Então vamos chamá-los de negros. Não foi criado por nós. Então por isso que hoje eu tenho meu pertencimento de ser uma mulher preta. Tá? E eu respeito o movimento negro, a negritude que é esse nosso lugar, mas eu não me submeto a ser tratada por uma construção de um perverso, de um traficante, de um bandido. Que foi isso que eles fizeram, né? Os espanhóis, os portugueses, que as pessoas têm tanto orgulho aí, querem ir para a Europa. Eu não quero ir para a Europa. Eu não vou dar o meu dinheirinho suado para um lugar que foi construído em cima do sangue do meu povo. Não tem o menor sentido. Eu quero ir pro Egito, eu quero ir pra Etiópia, eu quero ir pra Cuba, eu tive agora 2 meses atrás na República Dominicana, que também é um conflito absurdo, e é um país negro. Sim. Mas eu me senti muito feliz lá. E eles felizes quando a gente dizia que a gente era brasileiro. E quando tinha uma pessoa igual a eles não servindo, mas sendo servida. Isso é muito importante. Uma coisa que me chama a atenção é que tu citasse o termo colorismo, que não é tão comum assim. Fala um pouco sobre o que é o colorismo e como ele afeta essa relação entre brancos, pretos, pardos. O colorismo, ele foi uma construção do movimento negro, mais das mulheres negras, tá? Por quê? Porque a gente via que entre nós tinha um escalonamento de cor. Que é aquilo que eu te falei. Quanto menos melanina eu tiver na pele, mais aceita eu sou na sociedade. Eles só vão jogar pra mim a questão do racismo quando eu tiver disputa de poder. Aí vão dizer, não, tu é preta. Tu não é a ideal. Eles nem dizem... Agora, depois desses 8 anos de inferno, as pessoas até se autorizam a dizer, tá? Mas antes não, só dizer que não era adequada, não era o teu perfil, não era... E
Por quê? Porque eles não podiam... a sociedade foi construída em cima de dois espaços. O espaço da pobreza, da falta de acesso e o espaço da mínima condição de cidadania. Porque se for ver a população que não vive a cor da minha pele, que é a população não negra, que vocês fazem parte, também não tem o melhor dos mundos. Mas como se faz isso? Tem que ter um bem pior. Pra você se sentir, mas graças a Deus que eu sou branco. Porque, no fundo, as pessoas dizem isso no seu íntimo. Meu Deus, se eu tivesse a cor da Isis. O que ia passar. O que tu tá falando agora me lembra algo que era bastante comum, agora felizmente não mais, que quando as pessoas publicavam um anúncio no jornal, que também não tem mais, né? Acabaram os anúncios econômicos, pediam uma empregada, aquele negócio de empregada, que durma no emprego, branca. Isso. Branca. Depois houve um protesto, acho que ainda no final do século passado. Com certeza. Um protesto grande, porque isso era evidentemente uma expressão racista. E de uma supremacia branca. Exatamente. É só para ilustrar o que tu está falando, né? Perfeito. A necessidade. E é importante a gente falar sobre isso sempre. Porque tudo hoje em dia é induzido para cair no esquecimento. Para uma pseudo-ignorância que se instalou das pessoas não entenderem. Mas eu não sei como é que é isso. Não. O lugar de fala, Djamila Ribeiro fala muito bem. O lugar de fala, todos têm lugar de fala. Só que existe uma questão chamada representatividade. Então, na hora de representar uma fala que só pessoas como eu são acometidas, eu é que tenho que falar. Vocês têm que compartilhar, se indignar conosco e dizer é errado. Esse problema social, ele não foi construído por mim, por vocês. Ele foi construído estrategicamente porque existia uma população gigante no país que eles queriam dizimar. O primeiro genocídio cometido no Brasil foi sobre a população negra. Se tu não permitir que a pessoa tenha lar, comida, água e educação, o que é isso? É um genocídio. Sim. Agora, o racismo ele não se expressa apenas quando... tu verbaliza. Quando verbaliza, mas também quando a pessoa silencia ao apreciar, digamos assim, uma situação... Centeno, tu falou típica de racismo. Tu falou uma coisa perfeitamente, que é também um conceito que a gente trata e a gente dá formação, que é o letramento racial. As pessoas começaram letramento racial, agora eu não posso dizer mais nada. Não é só verbalizar, são as reações. Quando eu entro numa sala e eu sei que eu vou ser a única mulher preta, e aí todo mundo olha pra mim. Aí aquele olhar de reprovação, de questionamento. Eu sempre digo, eu tenho uma interrogação aqui na minha testa. Quando eu chego nos lugares, eu pergunto, quem é ela? Né? Por quê? Porque não estão acostumados com pessoas como eu, num ambiente que é para fazer uma transformação, muitas vezes é para tomar decisões, e as pessoas ficam surpresas, outras ficam, que bom que tu tá aqui, e outras ficam indignadas. Porque nunca foi assim, como é que agora a gente tem que... que é essa coisa agora que nós não podemos dizer mais nada? Não, vocês não puderam, nunca poderiam dizer, mas a sociedade brasileira autorizou vocês a dizer, a ter dúvidas de você. E as pessoas, não preciso dizer para vocês, as pessoas têm dúvida até como eu lavo o meu cabelo. E eu digo como vocês, com bom shampoo, condicionador e um bom chuveiro. E horas, porque não é fácil tu manter as tranças, porque demora para secar. Eu ensino todo o processo. Assim, Aí vamos lá para os territórios. Eu sou uma pessoa que eu tive oportunidade na vida. Minha mãe não era empregada doméstica, nem meu pai pedreiro. São duas profissões valorosas e estruturantes para a sociedade brasileira. Eles eram funcionários públicos, tanto um quanto o outro. E dentro de casa, sempre foi nos ensinado
a nós termos autoestima. Que lá fora não iam nos dizer o melhor, mas que dentro de casa a gente iria ouvir. E era dentro de casa que a gente tinha que se referenciar. Hoje em dia, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, que antes era só o trabalho do cuidado, e elas foram para o mundo produtivo, que o mundo da mulher era só reprodutivo. As mulheres, elas só mantinham, as mulheres pretas, a garantia que o filho não ia morrer, não ia ser preso, não ia... Então, ela, em sua maioria, quando elas foram abandonadas pelos seus parceiros, que a maioria das mulheres negras são mães solo, que isso é um outro fenômeno, que está ligado à escravização, está ligado à liberdade do ser ancestral, que mulheres e homens queriam liberdade. Eles não foram ensinados a ter família, até porque vendiam os filhos deles. Então isso tem uma raiz que reflete hoje em dia. Hoje em dia não só nos homens negros, nos homens em geral. Eles abandonam as mulheres porque eles acham que as mulheres trabalham fora, então teve o filho ou veio com alguma diferença intelectual na criança, olha o autismo, né? Ou veio com deficiência física, onde vai o homem? Ele cai fora. Tu não vê um homem carregando, empurrando uma cadeira de roda de uma criança que tem paralisia cerebral, por exemplo. São só as mulheres. E essa mulher ainda tem que botar dinheiro dentro de casa. E ela vai ser cobrada se aquele filho não tiver cuidado. O conselho tutelar, ele tem uma função que eu acho que não é de uma forma avaliada corretamente. Porque às vezes aquela mulher que não escolheu ser mãe, às vezes, tá? Foi romantizada a maternidade para ela, como é, né? Vai chegar o dia das mães, aí mostra aquelas mães lindas, brancas, com suas crianças, dando presentes pra mamãe, coisa e tal. Aquilo ali não é a realidade da maioria das mulheres. Ou pobres, ou pretas, né? Então, quando a gente sai dessa romantização, tu começa a ver que essas instâncias, elas têm que se atualizar também. E não tem... como é que eu vou te dizer? Não tem pessoas suficientes para fazer esse trabalho, para fazer essa fiscalização, porque isso deveria ser dever do Estado. Toda essa fiscalização, ela não pode ser jogada em cima de um conselheiro tutelar. Ele tinha que ter uma rede, uma equipe que pudesse acompanhar, que fosse lá, não uma vez no mês, ou que entendesse assim, vou usar um nome aleatório, tá? A Francisca, ela trabalha numa casa de família. Desculpa. Ela tem 3 filhos. Dos 3 filhos, nenhum foi planejado. O primeiro, às vezes, é desejado, mas planejado não. Para ter um filho, tem que primeiro ter uma casa, tem que ter uma base. E essas mulheres, elas têm os filhos, às vezes elas não têm nem cama para todos. Então, essa falta de compromisso do Estado, de trazer o bem-estar mínimo para as pessoas que se desafiam a botar filhos no mundo, para nós foi negado totalmente. E aí as pessoas me chamam de guerreira. Eu disse, eu não sou guerreira. Eu sou uma mulher como qualquer outra. Estão vendo uma lança aqui do meu lado? Guerreiro andava no meio da savana lá de lança. Eu não. Eu sou uma mulher como qualquer outra. Que tive oportunidade, que acreditei em mim e que não me submeti ao sistema que sempre dizia pra mim que não era pra mim. Quem sabe tu faz outra coisa. Mas tu... Bom, eu não preciso dizer pra vocês que até em greve dos bancários eu chegava na frente do banco, lógico que eu sabia como a sociedade me enxergava, então nós temos a equipe, né, que dá suporte a manter a agência fechada e coisa e tal. Eu sempre estava com o meu crachá. Sim, eu acho muito importante enfatizar, assim, esse trabalho do cuidado, né, que tem sido protagonizado pelas mulheres negras, e eu fico pensando, assim, que fazendo um paralelo, que a gente vive uma escravidão no momento em que muitas mulheres, elas não podem, mulheres negras, não podem ter esse direito à família, porque tá ainda cuidando da filha da família branca. Exatamente. Além de tu
ter que desenvolver um afeto, porque para tu cuidar de uma criança, para tu limpar uma casa, para tu tem que tu dar amor naquele momento para aquela função. E aí ela precisa do dinheiro para sobreviver, para alimentar os dela que estão em casa. Outro fator é assim, elas não têm aquela casa maravilhosa. Então elas têm o prazer de limpar a casa do outro, porque chega em casa elas não têm aquilo ali. Tudo isso é esse processo de falta de olhar para o mínimo de dignidade que o Estado brasileiro deveria ter com as pessoas racializadas, que sou eu e tantos outros. E aí, quando a gente chega nesse lugar onde eu ocupo hoje, a gente vive uma síndrome do negro único. Se vocês já ouviram falar. Tá? Também é um conceito. O que é isso? Síndrome do negro único é tu chegar num patamar onde tu sabe que é só tu e tu agradecer por isso. Tu dizer, que bom que eu tô aqui. Sinto muito se meus primos, meus outros familiares não estão. Eles não lutaram como eu. E não é verdade. Nós, pessoas racializadas, sempre vamos precisar de uma pessoa que não é racializada de olhar pra gente. Como a professora tem a obrigação de olhar pro aluno negro, não desistir dele. Quando a gente tem esse olhar, a gente evolui. Porque a gente sozinho, nós não somos indivíduos de valor real para uma sociedade capitalista e racista. Nós somos massa de manobra, nós somos a mais-valia, porque todo mundo quer o dinheiro da gente. Só que nós não podemos estar lá ganhando dinheiro como o sistema determinou. A gente tem que só trabalhar com salários precários, com o lugar subalternizado, mas contribuir. Pagar luz, pagar água, pagar imposto, porque nada para nós é reduzido pelo fato de ter sido empobrecido sistematicamente. Isis, e como é que é o racismo nas relações de trabalho? O que é que tu pode dizer sobre isso, já que tu lida com esse assunto? Certo. Bom, eu sou uma pessoa que eu procuro não dar relato pessoal, tá? Porque senão as pessoas dizem, não, a pessoa foi lá e só falou dela própria. Então, eu evito. Quando eu entrei para o sistema financeiro há 30 anos atrás, é aquilo que eu disse para vocês, eu não tinha uma realidade do empobrecimento intelectual dentro da minha casa. Eu não tinha isso. Eu tinha pessoas que estudaram minimamente e ocuparam seus espaços. E se casaram e tiveram 6 filhos. Nesse momento que eu saí daquele lugar, a minha mãe sempre dizia, minha filha, tendo conhecimento, não existe porta que não se abra para ti. E conhecimento não era dentro da universidade que ela dizia. Ela dizia, leiam. Eu sempre li muito. Muito. Eu sou uma eterna pesquisadora porque eu adoro livro. Livro físico, tá? Eu gosto de folhear. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que eu leio um livro por semana. Não. Mas eu leio aquele livro, às vezes, 2, 3 vezes. Para mim assimilar, para mim ver o que tinha sentido. No mundo do trabalho, quando tu chega nesse lugar, que para muitos é um lugar de destaque, de como é que a gente fala? De status. Porque ser bancário era... Eu dizia, eu sou bancário, eu sou banqueira. As pessoas até confundiam isso. E confundem até hoje, quando tu tá dentro de uma agência e tu te chama de colaborador. Tu acha que tu é acionista, né? E tu não é. Tu é um trabalhador precarizado dentro daquela realidade de privilégio em relação a uma sociedade totalmente desigual. É isso. Então, quando eu entrei no banco, eu tinha 19 anos, uma adolescente impetuosa, porque eu sou muito impetuosa. E aí eu entrei lá, e aí eu fui conhecendo as pessoas. Aí, como eu sou de banco privado, eu sou do Banco Itaú, na época era Unibanco, no setor onde eu trabalhava, era quase uma grande família. Todo mundo era indicado por um parente. E um era compadre de outro era sobrinho, mas ninguém dizia. Mas conforme tu vai conhecendo as pessoas, vai vendo que tinha um parentesco. Aí um dia nós estamos, na época ainda tinha
o lugar onde a gente lanchava, né? No banco. E aí disse, bom, eu sou a grande filha adotada aqui, né? Porque eu não sou parente de ninguém. Eu entrei por uma empresa de emprego, tá? Que viu o meu currículo, não viu a minha cor, porque naquela época não tinha foto. E aí eu acho que o universo conspirou a meu favor. Aí quando eu cheguei lá, e aí todo mundo achava muito engraçado que eu falava desse meu jeito mesmo, essas pessoas viam, né? Eu sei que vocês são todos parentes, não tem problema nenhum nisso, mas por favor, deixe outros entrarem também, né? E aí, o racismo, ele era assim, como eu era no meu setor de cobrança na época, eu era a única. Todas as pessoas e a gestão ali, ela queria resultado. Ela não via muito essa questão étnico-racial. Por quê? Porque eles viam assim, a negrinha trabalha bem, é rápida, inteligente, ela faz tudo na hora. Eu dava o meu sangue, eu não preciso dizer pra vocês, tá? Porque a minha mãe sempre dizia, minha filha, como pode ser um serviço temporário, pode ser um emprego da tua vida. E foi o emprego da minha vida. E dentro dali, a gente começava a ouvir as brincadeiras. Que o racismo recreativo, ele é o que mais pega dentro do ambiente de trabalho. Racismo recreativo, eu não conhecia essas pessoas. Sim. Quando se faz brincadeira, assim, de comparar o teu cabelo com bombril, quando vai comer, eu vou comer essa nega maluca. Racismo recreativo. É recreativo pra quem fala, mas não pra quem sofre. Pra quem sofre, já viu a intenção que aquela pessoa tem em relação ao meu corpo. Que eu sou um corpo público. O corpo da mulher negra, ele sempre foi público. Todo mundo acha que pode te tocar. As minhas trans pessoas vêm, que lindo, já vem com a mão. Eu, por favor, não toque no meu cabelo. Eu sou uma mulher de religião, eu tenho meu ori, então tem que pedir autorização para mexer no meu cabelo e na minha cabeça. Desculpa. Não, vocês não têm obrigação de saber. Eu é que tenho que explicar. Porque às vezes as pessoas ficam constrangidas e elas são violadas. Por ter vergonha de dizer, não mexe. Não, eu não tenho essa... E no trabalho era assim. Aí quando eu chegava... às vezes quando queriam me elogiar, nunca me comparavam a Isis. Eu sempre comparava uma atriz de Hollywood, ou uma pessoa... oi? Tu quer me elogiar? Elogia a mim. Sabe? Uma época me chamavam chegou a Queen Latifah. É uma atriz famosa. Sim, é uma atriz. O que eu tenho a ver com a Queen Latifah? Nada. Mas eles queriam me elogiar. Então eles me elogiavam. Há pouco tempo me chamavam até de Rebeca Andrade. Eu tenho idade. Rebeca Andrade há mais tempo. Tá? Mas tudo isso porque as pessoas não sabem elogiar a minha pessoa. Isso é falta de educação. Porque eu não vou olhar pra ti e vou te qual será a atriz que ela é parecida? Não, Clara, tu é uma mulher bonita. Tu é uma mulher... Eu consigo fazer isso. E às vezes tu não consegue fazer isso comigo. Porque a educação não foi dada. Na escola, a gente descobre que a gente é preto racializado na escola. Tá? Como foi essa descoberta pra ti? Pra mim foi muito simples. Eu nunca enxerguei muito bem quando era criança. Hoje em dia eu não uso óculos. Graças a uma rede de apoio, que na minha época os meus pais não tinham condição de dar um óculos, e meu padrinho, que era um militar, um homem branco, me mandou fazer o óculos pra mim. Então quando eu entrei no jardim, eu já entrei de óculos. Meus irmãos brincavam comigo que tinha um personagem chamado Batatão. Que era acho que um cachorro gigante que tinha um óculos, e eles me chamavam de Batatão porque eu usava o óculos, tinha o aro grossinho assim, não tava nem aí, eu ia de óculos e tava feliz da vida. Só que antes disso, por que o óculos chegou? Porque eu não enxergava. A minha mãe nunca deixou a gente usar o cabelo coroa, como as meninas hoje usam. Era trançado, era uma japonesa, assim, porque a minha irmã que me penteava, então ela puxava bem meu cabelo. E eu não enxergava bem de longe. Mas como eu era preta, eu ia lá pro fundo Eu nunca fui a mais alta da sala de aula. Mas eu também não era baixinha. Então, pra professora, aquela que era racista estrutural, como ela não via futuro em mim, ela me botou lá pra trás. E aí eu dizia, mãe, eu não enxergo, mãe, eu não enxergo, mãe, eu não enxergo. Aí a minha mãe,
naquela época ainda existia o clube de pais e mestres, a minha mãe sempre fez parte daquilo ali, daquele lugar. E aí ela foi lá e disse, minha filha não enxerga. Tem que botar lá mais pra frente. Ah, mas ela vai atrapalhar os outros. Isso que eu nem usava black, eu usava trancinha. Mas eu iria atrapalhar pelo fato de eu ter a minha cor de pele e estar num lugar onde eu prestaria melhor atenção. Aí ela teria que me ver. Os professores são assim. Não preciso dizer para vocês que eu sempre fui de pegar matéria na sala de aula. Eu não era de estudar em casa, eu achava uma chatice. Mas a gente tinha aquele momento de estudar em casa também. E os meus irmãos eram cobrados, né? Que a gente... Eu cheguei eu levantava o dedo. A professora fazia uma pergunta, eu levantava o dedo. Eu não preciso dizer para vocês que eu ficava com cãibra. Porque ela não me via. E isso foi em todos os anos. Até no ensino médio, eu sofri isso. De tu ter a resposta e tu não ser ouvida. Porque aquilo ali é um processo de desestimulação. A evasão escolar é mais entre os jovens negros. Que estímulo eles têm? E hoje em dia que eles têm acesso, então eles questionam mais ainda. Não é permitido. A professora não vai dizer que ela é racista, ela vai dizer que a Isa está incomodando na sala de aula. Eu sempre nos meus boletins converse menos. Hoje em dia eu sei, eu estou no lugar certo, sou sindicalista, tenho muita coisa a dizer. Mas era sempre assim. E aí eu dizia, mãe, eu não sou boneco de ventríloco, eu não falo sozinha. Eu falo com alguém na sala de aula. Porque que é sempre eu que sou tratada como a que não deveria falar. Isso aí sempre eu vivi. E só que eu, como se muito impetuosa, isso aqui nasceu dentro de mim, eu disse, aí que eu vou falar. Aí que eu vou fazer. E eu explicar pra minha mãe o porquê. Aí até quando dizia, minha filha, mas é assim que funciona. A sala de aula quem manda é o professor. Então, assim, quando a coleguinha pedir explicação, tu aponta lá pra professora. E aí eu parei de ser a boazinha e parei de ser aquela que atrapalhava a sala de aula. Porque a professora ficava cuidando só a minha voz. Às vezes ela dizia, Izzy, só estou ouvindo a tua voz. Muitas vezes eu ouvi isso na sala de aula. E no trabalho também. A gente estava conversando, no intervalo, gritava a gestora, só tô ouvindo a tua voz, Izzy. Não dizia isso pra ninguém. Isso que você está falando, em boa parte, explica alguns... né? Em parte, me explica um escândalo, que é a baixa representação negra, digamos assim, nos patamares mais altos da sociedade. Então, tu tem mais de 50% da população brasileira é negra, sim, né? E tu tens tipo 4 ou 5% de representação de parlamentares, homens e mulheres negras no Congresso Nacional. Isso. Por exemplo, se tu fores olhar o alto comando das Forças Armadas, não tem nenhum. Tem. Nenhum homem negro. Né? Se tu fores olhar para a composição hoje do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum negro. Tem nenhum negro. Não é? Se tu for olhar os governadores de todos os estados brasileiros, vai ver, é muito raro aparecer um governador negro. Sim. Né? E é muito importante, Centeno, tu falar dessa questão da representatividade nos espaços de comando, até porque a gente tem que lidar que esse processo do racismo e da transformação de uma política antirracista, ela é muito pedagógica. Muito pedagógica. Às vezes até a narrativa que tu usa, ela te coloca num outro patamar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou chata nessa questão de falar mulheres, jovens e negros. Nós não somos uma população à parte. Nós somos população negra. Como tu falou, um governador negro, uma mulher negra, essa é a narrativa correta. Quando tu fala negros, tu me joga lá pro navio negreiro. Lá. Porque é esse lugar que a narrativa faz com que as pessoas entendam que nós somos diferentes do restante. E que nós temos que ter esse olhar... as pessoas têm que ter um olhar para nós como se fosse um ser exótico. Eu não sou exótica. Eu sou uma pessoa que tem as minhas características.
que nunca foram respeitadas e nunca foram conhecidas. Porque eu falo, a minha narrativa que eu falo é uma linguagem da branquitude. Eu não tive a oportunidade de usar a minha narrativa lá do território negro, porque eu não conheci. Hoje se vem a fala do gueto, da periferia, e as pessoas se recusam a querer entender que é a linguagem daquele território. Que tu não precisa falar como eles, mas tem que entender. E para isso, só tu indo pro território. Só tu conhecendo. Para tu dizer, olha, não era assim como eu pensava. Eu pensei que ia chegar lá, ia ter só traficante, que ia ter ordem de recolher. Aí tu vai lá, tu passa uma tarde com a família numa boa. E tu diz, meu Deus do céu. Isso o Estado brasileiro fez com a gente. Essa questão dos morros, né? Da favela, de jogar para cima. Hoje em dia, a especulação imobiliária quer que as mansões sejam nos morros. Por quê? Porque lá não vai ter inundação, a enchente não vai pegar lá. Vai pegar aqui na zona baixa. Então, assim, o racismo ele é um sistema que ele funcionou para nós. O que nós temos que ter aqui, e o meu desafio nas relações de trabalho, é de ter uma política antirracista dentro dos bancos, dentro das empresas. Política antirracista é isso, é respeitar como as pessoas que não são racializadas devem lidar conosco. Tu sente que existe alguma coisa parecida com isso, não? Dentro da política? Sim, já tem muito avanço. Assim, nos bancários, a gente tem os coletivos de combate ao racismo em quase todos os bancos, tá? Eu pertenço ao Itaú, a gente tem um coletivo antirracista no Itaú. A gente já vê bancários pretos e pretas que não são da minha geração, são mais jovens, tá? Na minha zonal, que a gente é responsável por regiões aqui, e a zonal que eu sou responsável, que é Gravataí e Cachoeirinha, tem 2 jovens na mesma agência pretos, não com mais melanina que eu. E a menina com trança iguais às minhas e ele com seu cabelo. Então isso é um grande avanço, mas ele só aconteceu porque pessoas como eu conversa e questiona as direções executivas dos bancos. E porque a gente... Houve resistência por parte das direções executivas ou elas aceitaram houve isso? uma negação que não existia racismo, que a questão era do currículo, um currículo que é baseado em cima da branquitude, porque se o jovem negro não tem o mesmo acesso ao estudo, como é que ele vai ter esse mesmo currículo que tu teria, claro? É impossível. Então, vamos ter que reduzir o nível de ensino para ser bancário? É uma questão a ser avaliada. Né? Porque eu entrei numa época que o nível de escolaridade que eu tinha era suficiente. Hoje, meu Deus, o bancário tem que ter CPA 10, CPA 20, MBA, um monte de curso, que a população negra não tem dinheiro nem para passagem. Como ele vai virar um bancário, uma bancária? Através de um concurso público? Pode. E mesmo dentro do concurso público, naquelas seleções, o racismo estrutural e institucional, ele impera. Porque às vezes eu sei de alguns relatos de funcionários de banco público que lá dentro do banco tem, tu vai até ali. Depois tu estaciona, esquece, porque não tá no nosso regramento interno aqui. Mas, por quem tá de fora, é uma bancária, né? E aí tem aquele branqueamento. Se tu tem menos melanina, tu alisa o teu cabelo, tu não pode usar o teu cabelo natural, tu não pode falar que tu é negra, tu não pode... Não fale sobre isso. Porque quando a gente não fala, não existe, né? E aquela questão do consentimento, né? Do silêncio. Do silêncio. Quando tu vê uma pessoa preta sendo agredida, tu tem que te envolver e perguntar por que aquele policial está agredindo. Vocês, pessoas da pele branca. Não eu, porque senão eu vou ser presa junto. Já vão dizer que eu tinha envolvimento, que era meu possível companheiro, porque eles criam, né? Esses factoides, assim, para... eu sempre disse, como que a gente confia na polícia? Tu é assaltado, aí tu vai lá, chama um brigadiano, quando tu vê, ele te bota dentro do carro pra tu averiguar. Tu não achas que falta, dentro da própria polícia,
Isso que está falando, essa discussão sobre o papel do racismo. Certeza. Precisa urgente. Das polícias, né? Mas especialmente da polícia militar. Né? Por quê? Porque a polícia, quando ela foi criada em cima também desse modelo escravocrata, que são... tá tão maravilhoso, que as horas voam. Mas, de qualquer maneira, essa polícia ela foi criada para cuidar do patrimônio, não para cuidar das pessoas. Ainda cuido do patrimônio. Ainda cuido do patrimônio, justamente. Eu me lembro quando a gente fazia atos contra a RBS. Meu Deus, a gente chegava lá, a brigada já estava toda protegendo o prédio. Que a gente ia apedrejar. Primeiro o patrimônio, depois a vida. Depois da vida. E é isso até hoje, né? E mais, pessoas despreparadas, porque quem dá essa formação policial tá lá na época, sei lá, no século XV. Não digo nem XIX. Porque assim, ó, um retrocesso daquelas pessoas, é um despreparo. São pessoas que normalmente elas não têm um equilíbrio emocional. Haja vista aí o que tem de brigadiano afastado que entra num bar e dá 10 tiros numa pessoa. Por quê? Porque existe essa liberdade e esse armamento. Se tu tá paisano, tu não tinha que estar armado. Me desculpe. Tu tinha que estar passeando. Não. Aquele brigadiano, ele sai com uma roupinha normal, mas ele continua com a postura de brigadiano e é autorizado a atirar em qualquer... E qual é a punição? Ficam presos no quartel. Né? Serviço administrativo. Não vão para cadeia. Por quê? Porque se protegem. Esses espaços, eles se protegem. Né? Então, a nossa polícia militar e a civil, dentro das suas devidas proporções, não é tão visível esse racismo, mas eles tinham que ter outra formação. E eles tinham que parar de branquear a mente daqueles que são escravizados e não percebem, quando eles viram autoridade. Agora eu sou autoridade, então agora eu não sou mais preto. Anda sem uniforme, para ver se o próprio policial não prende. Eu sou colega. Que colega o quê? É teto, provar que o colega já tomou uns tapas. Então assim, isso é o problema. Como a gente faz isso? Criando uma política antirracista, criando esses conceitos de racismo recreativo, racismo religioso, porque o racismo é um sistema. Então ele tem que estar determinado nesses espaços aí. Senão a gente vai confundir com discriminação, né? Com preconceito. Preconceito até eu posso ter. De uma pessoa que é gorda, de uma pessoa que é homossexual, eu posso ter meus preconceitos. Racismo é outra coisa. Racismo mata. E ele te paralisa. Porque tu ouve coisas assim que, claro, tu nem imagina que poderia ouvir. Sim. E a gente ouve. Sim. Então, é sempre maravilhoso. Eu só quero fazer um adendo que tu falaste. Mas a homofobia também mata, né? Mata, mas mata mais os pretos. Ainda mais se a vítima for preta. Ainda. É aquilo que eu digo pra vocês. Nós temos um X nas costas. E aí, tu ter um X já é pesado. Mas se for dois... Mas se for dois... Aí as pessoas dizem que é a típica vitimização. Não, que não é assim. Nós somos todos iguais perante Deus. Né? Deus, para começar, não era loiro do olho azul. Todo mundo sabe. Né? Deus criado pelos europeus que se transformou. Mas Deus, pela a origem dele, onde ele nasceu, não poderia ser. E eu nunca vou me esquecer que eu fui educado na igreja evangélica e tinha um trecho na Bíblia que dizia assim, que quando Jesus nasceu, eles fugiram para Belém, né? E aí, não acharam Jesus no meio daquele povo. Se ele fosse loiro do olho azul, achariam, tá? Não acharam porque ele era igual... Sim. Aquele povo mouro lá. Então é isso aí, gente. Só tenho a agradecer aí pelo espaço. Para encerrar nossa conversa, muito construtiva aqui, acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, né? A partir dessa percepção que o racismo, ele não é um problema da população negra, é da sociedade como um todo. E o papel do Estado não acaba ali no acesso, e sim em políticas afirmativas, como tu bem falou, né? Com certeza. Então a gente queria muito agradecer aqui a tua disponibilidade. Eu que agradeço imensamente a vocês dois.
dois. Foi uma troca de saberes aí maravilhosa. Mas vai continuar ainda, porque nossa conversa continua um pouquinho mais. Então tá ótimo, então tá certo. Muito obrigado, viu, Clara? Eu quero aproveitar para te convidar para apoiar o nosso jornalismo a contar o que a mídia tradicional não conta. Então acessa aí, apoia-se, Amigos do Brasil de Fato, RS. Agora eu passo para o Centeno. Prensa na imprensa. Eu tenho 2 fatos para comentar brevemente hoje, né? E os 2 envolvem o presidente Lula. O primeiro deles diz respeito ao seguinte, a leitura que teve a viagem do Lula a Moscou para os festejos, comemorações dos 80 anos da derrota do nazismo, né? Eu percebi assim na imprensa, ou boa parte dela, uma espécie de uma má vontade, né, diante de um presidente que atravessa o mundo para comemorar a derrota do nazismo. Né? Como se fosse como se comemorar a derrota do nazismo fosse um erro, né? Ainda mais para nós que estivemos perto de um acontecimento, não digo nazista, né? Mas de tintas claramente fascistas, muito recentemente, né? E ainda estamos sob esse risco, né? Então, por que acharam que o Lula não deveria estar lá, né? Eu acho que o Lula teve certíssimo estar lá. Sim. Errado foi quem não foi, né? Errado foi quem não foi, porque esse era um momento extraordinário. Até uma situação que vale a pena recordar o papel da Rússia, no caso, em 1945, era a União Soviética, que realmente foi quem derrotou o chamado eixo, né? No caso, a Itália, Alemanha e Japão, mas no caso, a mais forte dessas forças era a Alemanha do Hitler, e a União Soviética derrotou ao custo de 27 milhões de vidas. Né? A imensa maioria de homens e mulheres e crianças, de civis. Né? Então esse é um momento marcante, ainda mais eu estranhei ainda isso na Europa, porque a Europa justamente está agora sob um ataque de forças de ultradireita em Portugal, na Itália, na própria França, na Alemanha. E nesse momento as pessoas ficam zangadas ou desconfortáveis porque, né, a mídia, no caso, as pessoas, comentaristas, enfim, na mídia, porque o Lula foi a Moscou, porque isso poderia levantar a bola do Putin. Isso. Levantar a bola do Putin não vem ao caso, o que importa é marcar esses 80 anos. Esse uma das coisas que eu queria observar. A outra envolve a ida do Lula à China. Salvo um ou outro meio de comunicação, uma outra mídia, eu acho que houve uma ocultação midiática do tamanho do resultado dessa visita, né? Digamos assim, tu tem ganhos, eu vou citar aqui, né? Ganhos em acordos de parceria, anúncio de investimentos em áreas assim tão díspares como automóveis, semicondutores, combustível sustentável para aviação, bebidas e sorvetes, até isso, exploração de cobre, produtos farmacêuticos, aplicativos de delivery, energia nuclear, são 27 bilhões de reais, não é? E a mídia preferiu continuar uma conversa sobre o que a Janja teria dito sobre o uso inadequado do TikTok. Bom, que o TikTok é uso inadequado, todos nós sabemos, né? Mas, obviamente, isso é uma picuinha, uma coisa menor diante dessa visita, que é uma visita histórica, né? Mas é óbvio que aquilo que eu chamo que é o eterno retorno, né? Quer dizer, quando se aproximam as eleições, o oligopólio da mídia no Brasil, ele começa a voltar suas baterias para, no caso, um presidente de centro-esquerda ou de esquerda, como queiram, para alvejar o Lula, né, e para tentar cacifar, né, um nome do seu agrado, do agrado do mercado, né, para 2026. Com certeza. Quer dizer, é um jogo
que já está começando. Figuraça da semana. Bom, o meu figuraça da semana, previsibilíssimo, né? Já foi figuraça da semana, mas não importa. Né? Não importa, ele vai ser de novo figuraça segundo o meu voto, né? Que é o José Pepe Mujica. Né? Não poderia ser outro, né? Um homem que passou 12 anos na cadeia, né? Isolado, sem poder conversar com pessoas. Ele chegou até, não sei se vocês sabem disso, que é um episódio notável, diz que conversava com formigas, né, para tentar manter a sanidade, né? Foi isso, perguntaram então, pra ele. É isso. José Pepe Mujica é um grande humanista. Eu concordo, gênero, número e grau. Não tem outra figura, um grande humanista, um sobrevivente, um homem que superou todos os obstáculos e se tornou líder de seu país. Isso não é pouca coisa. Pepe Mujica presente. O voto é unânime, porque eu gosto de definir o Pepe como um homem que, na sua simplicidade, realizou grandes feitos para a humanidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pepe presente. É isso aí. Obrigada mais uma vez, Isis. Eu que agradeço. Então, o podcast de fato de hoje fica por aqui. Quero aproveitar mais uma vez para te convidar para apoiar o nosso jornalismo, a contar o que a mídia tradicional não conta. Então acessa aí, apoia-se Amigos do Brasil de Fato RS. E lembrando que se você tem um recado pra gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacão@brasildeFatoestados.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato RS. Você ouviu o podcast de fato? Uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.